Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você aprende a criar qualquer tipo de skill, tá? Porque a ideia é você ficar independente. Você não ter mais necessidade de, eu vou baixar lá um pacote das 10 ou 100 ou milhares de skills mais utilizadas. E daí nesse vídeo eu vou te mostrar um método que eu utilizo que funciona muito bem de você conversar com um agente e poder identificar a tua dor e criar qualquer tipo de skill a partir disso. Vão ser só 6 etapas, então é bem fácil. A ideia é que qualquer um consiga aplicar. Deixei bem organizadinho cada uma das etapas. Ao longo do vídeo a gente vai ir por cada uma delas. E a skill que a gente vai criar, que eu escolhi para fazer aqui, é uma skill que, na minha opinião, é muito útil, porque daí você vai poder passar screenshot para o teu agente, seja no Cloud Code, isso aqui também funcionaria em Codex, ou em qualquer outra CLI, né? Porque você vai fazer a skill que ele vai entender aquela URL do screenshot que você está compartilhando. No caso, eu coloquei 2 exemplos aqui, né? O Zlight e o Lightshot, mas pode ser qualquer um que você queira. Para ele entender a URL. E quando você compartilhar aquela URL, ele entende, acessa, baixa aquela imagem, lê e te dá uma resposta sobre aquilo. Porque senão, toda vez que tu compartilha alguma coisa lá no Cloud Code, ou seja, onde for, que é uma URL, e você quer que ele leia aquilo, você tem que ficar explicando, olha, acesse, baixe o arquivo, leia o arquivo, entendo que eu estou te mandando uma foto da tela, um screenshot. Então a ideia da skill é para isso, é para poder ficar bem fácil, tá? E a nossa etapa 6 aqui vai ser a finalização. Então vão ser só 6 etapas. É um processo bem tranquilo para poder te dar essa independência, tá? Seguindo a forma como eu gosto de explicar para as pessoas como que você utiliza agentes de IA para te potencializar. Você não precisa ter nenhum grande conhecimento na área, não precisa ter nenhuma prévia instrução de programação ou coisas assim. A maior parte das coisas que a gente vai fazer, quem vai fazer é o próprio agente de IA. Eu vou te ensinar a conversar com ele, a aplicar um método que fique tranquilo esse processo todo, tá bom? Então a primeira coisa, a gente vai pegar uma skill padrão, né? Eu sempre falo que eu sou contra você pegar um prompt pronto, pegar coisas prontas, porque você não aprende. O ideal é que cada um consiga desenvolver com agentes de IA coisas que vão resolver o teu dia a dia, vão te multiplicar. Mas aqui, nessa situação, a gente vai pegar uma skill pronta, que é a Skill Creator. Essa Skill Creator da Anthropic, ela já tem explicando para o agente todo o protocolo. Como que cria skill, se essa skill vai utilizar script, se vai ser só instrução, ou se vai utilizar subagente. Se a gente fosse desenvolver uma skill para isso, ia ser um vídeo muito longo e a gente acaba perdendo alguns protocolos de segurança e etc. Então o melhor é, juntos a gente vai pegar essa skill e, como eu falei, não é você que vai pegar, vai baixar, vai colocar em algum lugar. A gente vai falar para o agente de IA fazer isso. Então o processo é bem tranquilo. Mas eu estou mostrando aqui, né? No caso, na tela, de onde que a gente vai catar essa informação, para vocês também se sentirem seguros de onde que vem. Então, vai ser esse site aqui, o site do GitHub da Anthropic, que tem a página de skills deles, tá? Que é essa daqui. Se vocês entrarem no GitHub, naquela URL, na Anthropic, vocês vêm aqui em skills, e daí tem várias skills deles. Vamos abrir aqui a pastinha. Tem várias skills. Algumas dessas daqui eu utilizo para poder ter esse padrão, né, de uso, mas eu não gosto de ficar pegando skill pronta, porque geralmente a minha necessidade é um detalhezinho X, um detalhezinho Y. Eu devo ter mais de 30, 40 skills que eu uso, mas não são em todos os projetos. Tem skills globais, como essa daqui que a gente vai fazer, porque screenshot você usa para qualquer lugar, né? Mas às vezes tu vai montar uma skill específica de um projeto X, específica de um cliente X, então ele vai ficar lá numa pastinha isolada, só uma skill de projeto. Então essa skill creator aqui que a gente vai pegar, tá? Então é super simples. Vamos pegar essa URL aqui, que daí tá aqui, ó. Eu vou deixar aqui se você olhar no comentário do vídeo, vai ter essa primeira URL aqui da Anthropic Skills e vai ter essa segunda URL que daí já é direto para Skill Creator. E aí fica esse meu whiteboard aqui. Ele ainda está em construção, então tem algumas coisas que ele não está tão maravilhoso assim. Então é essa URL aqui, tá? Que é direto para Skill Creator.
Então, deixa eu copiar ela. Copiar ela aqui mesmo. Peraí, deixa eu copiar de outro lugar que ela tá... Ali a minha janelinha fica dando aquela aba. Bom, então nossa etapa 1 e 2 é extremamente simples, né? Então a gente vai vir agora aqui na nossa etapa 3, tá? A etapa 3 nada mais é do que o quê? Você vem aqui... Deixa eu até dar um play aqui para poder ficar mais animadinho para vocês. A gente vai inicializar o Cloud. Como eu falei, isso também funciona em Codex, tá? Funciona em qualquer CLI, porque a skill é um padrão universal, né? Para IA. Então você vai abrir o teu Cloud e a gente vai falar com ele que a gente vai conversar. É importante isso, porque quando você fala para o teu agente de IA fazer alguma coisa, que você quer fazer alguma coisa, geralmente ele tem uma ansiedade, isso é natural da IA, já querer construir algo, tá? Então, eu vou simplesmente pegar isso que o usuário está falando para mim e já vou entregar alguma coisa para ele, porque o agente de IA, ele sempre tenta completar a missão, e a missão dele é o que você está pedindo, né? Ele sempre quer cumprir os objetivos. Então, uma forma de você conter essa ansiedade do agente de IA é você falar para ele, vamos conversar, não crie nada. E daí, a gente vai passar aqui como está dizendo, né? Por favor, acesse o link que eu irei fornecer na próxima mensagem. Tu vê que isso é intencional. Você não coloca tudo em uma mensagem só. É importante você pensar assim, o agente de IA é como se ele estivesse aqui sentado do seu lado, como se ele fosse uma pessoa, e que ele tem acesso a um computador, que essa aqui é a grande diferença de você ter um Cloud Code, você ter um Codex instalado na máquina. O uso dele é infinitamente melhor do que na web, porque é como se fosse uma pessoa do seu lado, um Einsteinzinho, um gênio, ou com acesso a um computador que ele pode fazer tudo. Então você vai conversar com ele como se ele estivesse aqui do teu lado. Então você não vai, se você estivesse com uma pessoa do teu lado, você não ia vomitar todas as informações uma única vez com ela. Você vai falar de forma pausada, organizada, verificável, ver se ela entendeu, sabe? Montar esse planejamento junto. Então, como agente de IA, um dos grandes segredos para você poder ter um bom resultado, não ficar errando, é você conversar com ele com calma e participar com o agente de IA do planejamento do que você vai fazer. Então, a gente vai fazer uma conversa com ele e vai falar para ele que a gente vai fornecer um link, né? Então, a gente vai falar para ele depois, né? Acessar esse link, que é uma skill para criar skill, e que a gente quer que ele acesse isso e que ele retorne as descobertas. Vocês estão vendo que tem esses pontos amarelos, né, que eu coloquei? Porque é justamente uma forma de já deixar destacado para vocês coisas que são importantes, tá? Então a gente vai fazer juntos exatamente isso. Eu tenho uma skill já para isso, eu desativei ela aqui para a gente poder fazer exatamente o mesmo processo juntos aqui. Então vamos começar pela questão da conversa, tá? E depois a gente vai fornecer o link para ele. Eu não vou ficar copiando e colando exatamente todas as coisas aqui, algumas coisas eu vou escrever e tal, né? Você faça da forma que você achar melhor, porque não necessariamente tem que ser cada uma dessas palavras exatas, tá? Se alguma coisa eu escrever um pouquinho diferente, não se preocupe. A ideia não é você ter os prompts, né? Então, inclusive, assim, você quer entender um pouco mais das coisas, pausa o vídeo e daí entende para você poder escrever, né? Eu não acho bom você ficar de copia e cola de prompt. Aqui algumas coisas eu copio e colo só para ser mais dinâmico, né? Então vamos conversar, não crie nada e você vai acessar o link que eu vou te dar na próxima mensagem. Deixa eu copiar de volta enquanto, entendido, né? Aí deixa eu copiar de volta aqui, porque como eu copiei lá, né? Eu perdi o link. Aí eu vou colocar... acesse o link abaixo, né? Essa é uma skill para criar skill. Aqui eu vou escrever de uma forma até mais natural. Acesse o link abaixo. É uma skill. E outra coisa, não se preocupem também se você escreveu um pouco errado. Esqueci um acento, coloquei uma palavra torta. Hoje em dia a IA está tão inteligente que ela vai entender o que você quer dizer, tá? É uma skill que cria skills. Leia e compreenda tudo nela e retorne as descobertas. E cola aqui. Pronto. Então, na segunda etapa, como se tivesse uma pessoa do seu lado, você fala, tá aqui o material.
Acessa lá e me diz o que você entendeu. Daí ela vai ler esse material. Por ela ser uma URL de uma skill, ele vai conseguir rapidinho compreender como é que funciona. E é uma página do GitHub, então o GitHub, a IA já sabe como é que funciona, já sabe como é que ela cata as coisas por lá. Ele mesmo vai pegar tudo que for ser necessário, tá? Enquanto ele faz esse processo aqui, eu vou explicar para vocês aqui no meu whiteboard as próximas etapas. Ó, ele está falando aqui, né, que o arquivo foi baixado, né, e ele vai ler aqui a skill.md. Ó, a gente vai falar para ele em seguida, assim que ele terminar aquela parte ali, que a gente vai salvar essa skill. Então, todo esse conhecimento, por isso que eu falei para ele, retorne as descobertas. Todo esse conhecimento que ele está tendo ali, que ele está pegando lá, a gente vai falar para ele poder criar uma skill global, tá? Porque a gente quer criar essa skill. Essa skill que ele está lendo lá, a gente quer criar ela. A gente quer que ele duplique essa skill. Mas mandei ele ler primeiro, né? Essa coisa de manda ele ler e retornar o que ele entendeu. Faz parte também dessa situação assim de vou tentar conter a ansiedade da IA e ter uma conversa fluida para as coisas funcionarem bem. Enquanto ele lê aqui, eu vou escrever uma situação adicional que vai ser a leitura dessa skill está sendo feita porque a gente vai criar uma skill nossa neste ambiente. Leia tudo. Podemos colocar isso. E daí eu vou pegar o resto do meu textinho aqui. E isso a gente vai colocar só depois que ele terminar de fazer tudo que ele está fazendo, tá? Não tenham pressa, porque assim, uma skill ela pode ser feita só com uma instrução. Por exemplo, eu quero que formate um texto num determinado padrão. Sempre no início tem um determinado cabeçalho, um texto simples, né, em TXT mesmo. Sempre que eu mande um texto, eu quero que ele formate o cabeçalho, embaixo ele coloque uma determinada instrução, faça determinadas verificações. Isso seria uma skill só de instrução. Então daí é só um arquivo MD lá dentro. Se você quiser fazer algo mais complexo, daí às vezes vai ter um script. Às vezes vai ter subagentes. E tudo isso de como é que vai ter, como é que não vai ter, todas essas regras tem dentro da Skill Creator. Por isso que a gente vai falar para ele criar a nossa, né? E daí quando vocês conversarem, no caso a gente vai fazer isso aqui, né? Quando a gente conversar com a gente, ele já vai ter todo esse conhecimento para saber o que ele vai usar. Você não precisa falar para ele, você usa um script, você usa isso, você usa aquilo, não usa aquilo outro. Ele mesmo vai conseguir entender, né? Então, o que ele falou aqui, ó. Sempre aguarda, né? Finalizar. Então, compreende. Então, sobre o que você quer conversar a partir daqui, você está pensando em criar uma skill nova ou tem outro objetivo com isso? A gente poderia já, a partir desse momento, falar para ele criar uma skill nova, se quisesse, que não fosse essa Skill Creator. Porém, essa informação que ele acabou de adquirir lendo lá a Skill Creator ficaria perdida aqui só na memória de texto da sessão, só nesse texto aqui. Tá? Por isso que a gente vai pedir para ele criar daí essa... Vamos colar aqui, né? Deixa eu copiar de volta. Como eu selecionei o texto ali, no meu terminal ele copia direto. Ó, então eu só coloquei essa coisinha a mais aqui, que é opcional, tá? Só coloquei para... E vamos dar um Enter. Então, basicamente, o que a gente está falando para ele? Você vai pegar o conhecimento que você obteve e agora a gente vai criar uma skill chamada Skill Creator. E essa skill ela vai ser global, tá? Ó, tá aqui global. Porque sendo uma skill global, você vai rodar ela em qualquer lugar no teu projeto. Aqui eu tenho uma pastinha que eu criei para fazer esses vídeos, aulas, que não tem nada dentro dela. Mas daí quando você, né, abrir o teu Cloud Code em qualquer projeto, uma skill global você chama de qualquer lugar. Então, ele vai fazer aqui, certo, algumas conferências nos documentos, enfim, que ele leu. Talvez, por ser... Eu estou fazendo esse vídeo aqui já primeira vez direto com vocês, não fiz um videozinho prévio para testar como que ele iria reagir, né? Eu só fiz
o meu whiteboard ali, as etapas para ficar fácil de vocês visualizarem, né? Eu queria que quando eu desse essa instrução para vocês de como que esse vídeo vai funcionar, você já de início já visse. Bom, são 6 etapas, é isso aqui que a gente vai fazer e acabou-se. Fica mais visual. Enquanto ele está pensando na morte da Bezerra aqui, deixa eu vir para cá só para poder complementar para vocês o que seria a etapa 4, tá? Então a gente deu esse primeiro comando aqui, que ele vai criar a skill global, você vê, ele está criando lá, vai criar do jeito dele. Por ser do GitHub, existe uma grande chance dele pegar aquela skill inteira do GitHub, baixar ela e colocar na pasta global. Pode ser que ele faça isso. E isso estaria super certo, porque a gente não precisa ficar personalizando a skill creator que a Anthropic criou, porque ali já tem todos os protocolos, né? Então, esse daqui é um dos raros copia e cola que vocês vão ver em algum vídeo meu, em qualquer lugar que vocês vão encontrar, seja aqui ou em qualquer outra plataforma por aí que vocês encontrem alguma coisa minha. Depois que a gente cria a skill, sempre a gente vai sair, tá? O Cloud Code, nas versões atuais, ele já faz um reload da skill quando você muda ela e tudo, mas eu gosto de sair. Principalmente quem utiliza alguma modificação em cache, prompt e tal. No meu aqui eu tenho essas modificações, então eu gosto de sair e entrar de volta. Daí é garantido. Nossa, essa skill creator aqui eu até tinha ela já aqui. Esqueci de tirar. Mas não tem problema. Ele tá falando que é uma versão antiga, né? Eu, na verdade, tirei a minha skill de screenshot, mas a minha skill creator eu esqueci de tirar. Mas não tem problema. Ele substitui aqui e acabou-se. Inclusive, se você por alguma razão já tivesse, né, a skill creator, substituir limpo. Ó, essas perguntas aqui não vou nem responder rápido, só para vai que alguém tem esse tipo de pergunta também. Aqui ele está falando o seguinte, ó, já existe uma skill creator antiga, com extras úteis, não sei o que, blá, blá, blá. Como tratar, né? Mesclar o melhor dos dois, substituir limpo, substituir sem um backup. A próxima pergunta dele aqui, adaptação, né? Qual o nível de adaptação do nosso ambiente? No caso aqui, eu utilizo o Cloud Code em um VPS meu, porque eu utilizo às vezes no Mac, às vezes no celular, no iPad, no meu Windows, então eu não tenho Cloud Code, eu tenho Cloud Code em todas as máquinas, né? Mas eu não uso o Cloud Code no meu dia a dia para fazer o trabalho numa máquina, então ele no caso fica num Debian, que daí eu acesso remoto, né? Mas isso para vocês não faz diferença nenhuma, né? Provavelmente cada um de vocês tem o Cloud Code instalado na máquina mesmo, né? Então, qual o nível de adaptação? Aí ele está perguntando aqui, fiel, né? Adaptar ao ecossistema, não sei o quê. Dificilmente isso aqui vai estar aparecendo para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, só para ele mesclar aqui. E manter a lógica. Não tem problema. Pronto. Se algum de vocês já tem skill creator, pode ser que ele faça esse tipo de pergunta. Pode ser que ele fale, olha, você já tinha uma skill antiga, como aconteceu no meu, né? Você quer atualizar? Põe para atualizar, porque pode ser que eles tenham tido alguma boa ideia, né? E daí, por exemplo, aqui, né? Ó, a versão oficial, ela tem essa questão aqui de agents, tem isso daqui, a minha não tinha, né? E o meu tinha essas outras duas questões aqui que aqui não tinha. Então, não tem problema junto, porque a única utilidade da Skill Creator é para ensinar o agente de IA como que ele deve criar uma skill, é só isso, nada mais. Então, se no GitHub tem uma informação atualizada, seguimos, tá? Após fazer isso, a gente vai começar a criação daí da nossa skill. Para não ficar muito longo, desnecessariamente, o nosso vídeo, né? Eu vou aguardar ele fazer o processo completo aqui. Daí, quando ele terminar, que um de vocês vai ser similar, aí a gente continua aqui. Vamos só aguardar. Provavelmente isso daqui não é novidade para ninguém, né? Mas só para tornar o vídeo até mais intuitivo, quando vai fazer uma criação de um arquivo, uma edição de um arquivo,
Muitas vezes ele vai fazer para ti uma pergunta, né? Se permite ou não. Aí é só você permitir, né? Com o tempo, quem está iniciando agora, né? Com o tempo você vai se acostumando com essas mensagens, você já vai entendendo, opa, ele está pedindo permissão para mim, e daí, no caso, colocar a segunda opção aqui, que daí permite, né? Ele fazer todas as edições nesse formato que ele está tentando nessa sessão aqui, sem ficar perguntando de volta. Então, você vai se acostumando com esses alertas, mas eu acredito que é uma coisa que boa parte das pessoas que estão assistindo um vídeo de Cloud Code já acaba sabendo, né? Olha, uma coisa legal que ele falou aqui, ele não terminou ainda, mas eu parei para poder aproveitar a explicação. Olha, ele encontrou, fazendo, né, as modificações, ele encontrou um bug, né? Daí ele mesmo colocou aqui, né? Ainda bem que testei em vez de assumir que deve funcionar. Eu tenho no meu prompt system base, né? Dentro do projeto que eu não coloquei nenhuma instrução, mas lá na base da base da base, eu tenho algumas instruções que, de repente, nos próximos vídeos, de repente, eu compartilho alguma coisa a respeito, que são instruções úteis para IA. Evite deduções, sabe, coisas que às vezes parecem meio besta, de proibir preguiça, pense e planeje 100 vezes antes de agir, para agir uma vez só certa. Evite cortar as pernas, enfim, tem N situações ali, N instruções que faz com que a IA, quando vai agir com você, ela não vai fazer um negócio e o mais rápido possível te entregar ali de qualquer jeito. Pode ser que, devido até ser o Opus 4.8, aqui no momento que eu gravo esse vídeo, e ele é muito bom, né? O Opus, desde o 4.6, ele erra pouquíssimo. O que ele erra, ele mesmo percebe. É incrível. Antes do 4.6, ele não era tão eficiente nisso. É muito difícil eu ver o Opus errando e tá com problema e não vai funcionar mais. Geralmente ele detecta aquilo lá. Às vezes não funcionar não quer dizer, não funciona do jeito que você quer, né? Não quer dizer que ele errou, né? Às vezes faltou um planejamento, o planejamento foi mal feito, ele entendeu errado, né? Tem um porém que não foi pensado no momento, e daí acabou que o projeto que você criou não funcionou como deveria por causa disso. Mas assim, você dá um objetivo para ele. Crie uma coisa X, e ele vai fazer para você, a chance do Opus errar é pequena. Ele erra pouquíssimo. E no momento que eu gravo esse vídeo, tem pessoas me perguntaram esses dias lá, né? Qual que é o melhor modelo, na minha opinião. Eu acho que assim, o Opus é um modelo extremamente confiável. O GPT-5.5 tá incrível. Ele tá praticamente como o Opus também. E quando me perguntam, eu gosto de, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, tá? A gente tá em junho, né, de 2026. O pior modelo para mim é para você desenvolver coisas, não para você dar um tiro. É o Gemini. Ele é pouquíssimo confiável. Eu antes de ter o Opus com 1 milhão de contexto, eu usava muito, até falei isso acho que no vídeo anterior, eu usava muito o Gemini como subprocesso, por causa da janela de contexto grande, né? Deixa eu baixar aqui, tá, para ver o que ele está fazendo, enquanto eu falo. Terminou. Só para complementar a questão do Gemini. Eu usava ele como subprocesso e eu tive que colocar uma instrução de que cuidado, porque o Gemini mente, o Gemini delira e tudo mais, porque eu chamava ele via subprocesso, ele era como se fosse um subagente meu. Como se fosse, não, ele era um subagente. Tinha lá os subagentes normais do Cloud Code, mas um dos subagentes era o Gemini. E eu usava ele quando eu precisava ler conteúdos muito densos. Tem, às vezes, projetos que eu faço planejamento que só o planejamento dá 30 mil linhas, porque eles são separados em vários, né? Em vários pedaços de planejamento, mas a gente somando tudo dá 30 mil linhas. E em determinado momento, quando for necessário ler tudo isso e, enfim, tentar encontrar gaps, precisava de um modelo de janela de contexto de 1 milhão. E, nossa, assim, a confiabilidade no Gemini é muito baixa, sabe? Então, quando você está desenvolvendo com ele esquece muito das coisas, ele inventa, mente, é o menos confiável. Para um tiro só, eu uso muito ainda ele. Tem processos aqui que são
entre 20 a 100 mil que eu faço por semana, e daí eu uso o 3 Flash. Porque, enfim, usa com bash e tal, fica barato. Mas dentro do ambiente aqui, é pior. Vamos dizer, dos 3 mais populares é pior. Bom, então ele fez aqui um backup, né? Fez uma versão preservada aqui do backup, beleza? Ficou nessa pastinha aqui, dentro da Skills. Tá vendo que ele tá aqui, ó, essa pastinha aqui, no caso, eu tô no Debian, né? Essa pastinha aqui é a pastinha global do Cloud Code. Tá? Então ele colocou aqui, né, que é skill global, vai entrar na lista e tal quando eu reiniciar o Cloud Code. Eu acho que as versões, é que o meu Cloud Code ele não está atualizado, não atualiza sempre. Eu espero ter certeza que a versão tá boa e vejo se tem alguma diferença e tal para atualizar, mas pelo que eu sabia, ele já puxava sozinho. Mas de qualquer forma, como eu mesmo coloquei aqui, ó, sempre recomendo sair e daí entra de volta, né, abre um Cloud de volta e vamos iniciar de novo a conversa, né? Então dá um exit aqui. Quando você sai, se você já quiser voltar direto para elas, pode pegar esse pedaço aqui, ó, dar um resumo direto aqui, né? Ou dá um load normal, né? Todo mundo sabe disso, né? Vem aqui, resume e volta para a conversa anterior, tá? Tranquilo. Então, beleza. Então, feito a skill, para a gente continuar aqui. Agora a gente tem uma skill para criar skills. Tá? Obviamente ele já sabe como é que funciona isso, porque ele leu essa skill antes, e agora que ele salvou, provavelmente ele sabe mais ainda, né? Porque quando ele foi criar essa skill, ele teve que personalizar alguma coisa para o ambiente. Um de vocês está usando o Windows, por exemplo. Aí ele viu que tem alguma instrução lá na Skill Creator que não vai bem no Windows. A tendência é que ele faça adaptação, até por isso que ele fez aquela pergunta ali, né? Você quer que adapte para o seu ambiente Debian, no caso, que é o VPS que eu uso para rodar o meu Cloud Code, né? Mas enfim. Então, agora a gente vai conversar com ele para... Vamos criar a skill, né, de screenshot para fazer... eu coloquei aqui screenshot e foto da tela, né? Até para deixar os dois termos na mente dele, porque daí o usuário, você, né, quando for conversar com o agente de IA, você pode tanto utilizar o termo foto da tela quanto screenshot, porque a skill existem gatilhos, né? E esses gatilhos, o próprio agente de IA, a partir da conversa que você está tendo com ele, vai perceber que gatilhos ele vai colocar. Então, vamos copiar aqui e eu vou explicar esse texto para vocês melhor, tá? Ele já está aqui na tela de vocês, até os amarelinhos, né? Que eu coloco para, quando vocês estão escutando eu explicar, já fica ali bem visível, né? Se quiser, para poder prestar bem atenção no que está escrito, mas eu vou explicar aqui já também. Então, vamos criar uma skill de screenshot. Eu tenho já essa skill, eu tirei ela fora, né? Então, vai dar certo, ele não vai ficar falando, vai substituir e tal. Então, para fazer foto da tela, para que quando eu envie para você neste ambiente, eu gosto de falar que é neste ambiente Cloud Code, né? Para ele entender que eu estou mandando para ele aqui, né? Um determinado tipo de link, que seja um compartilhamento de screenshot, né? Através de uma URL, você consiga identificar facilmente e não fique perdido. Tu vê que eu não uso nenhum termo extremamente técnico, não tenho uma grande sacada aqui de como escrever. Eu acho que o melhor para você aprender com o agente de IA e fazer essa conversa e tal, e ter a opinião dele, é utilizar uma linguagem o mais natural possível, tá? Por isso que, assim, fique perdido. Como assim? Eu vou falar para o agente de IA que ele fica perdido? Faz todo sentido quando você trabalha com o agente de IA dessa forma que eu explico. Que é uma forma que, na minha opinião, e do que eu vejo os feedbacks dos treinamentos que eu faço para clientes, funciona bem. É a melhor forma para qualquer pessoa conseguir utilizar o agente de IA para se potencializar. Então, não se preocupem muito em usar os termos técnicos. Falem como se ele estivesse aqui, ó, do seu lado. Então, fique perdido sem entender como ler ou pegar informação de determinado URL. Isso daqui é porque, assim, se você trabalha muito com essas coisas de screenshot, né? Deixa eu até mostrar aqui como é que seria no meu Mac o screenshot. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, uma ferramentinha de screenshot, eu posso pegar essa área aqui, né? Pegar esse pedaço, seleciono. Daí ele vai gerar para mim
um avisozinho, né, no sistema operacional, e daí eu posso colar, né, essa informação. Deixa eu colar aqui embaixo, só para ficar visível aqui, ó. No meu eu fica esse URL diferentona aqui, porque esse que eu uso aqui, ele é pago e eu posso colocar um domínio. Aí eu botei um domínio ali diferentão, para ficar mais curto, tá? Então, eu selecionei a área e daí ele gera um link para mim. Então, para quem eu mandar aquele link ali, ele vai ver exatamente esse conteúdo. Então, você dentro do Cloud Code poder compartilhar, na minha opinião, compartilhar screenshot, caramba, agiliza muita coisa, porque você está desenvolvendo alguma coisa, você pensa assim, caramba, eu tenho que avisar ele que essa parte aqui não tá boa. Vamos dizer que você está fazendo um site, está fazendo um conteúdo, você está fazendo um PDF, daí você fala, caramba, essa parte aqui, ó, esse pedaço não tá bom. Aí você vem, né, por exemplo, esse meu aqui, eu venho, pego essa área aqui, quero falar, ó, essa parte aqui não tá legal. Eu venho e boto uma seta aqui, ó, e daí falo para ele, olha, tô te passando veja no link, né, copio o link aqui, e falo, ó, tô te passando aqui, nessa seta, o negócio tá errado. Então o screenshot ajuda muito nisso, né? Eu uso demais screenshot para qualquer coisa. Quem usa ferramentinha de screenshot sabe o quanto é bom. E você utilizar com a gente de IA facilita muito a conversa, tá? Então, se você não fizer uma skill para isso, ele vai ficar perguntando o que você quer que eu faça com essa URL. Ela acessa e fica, o que eu faço? Então, para que ele consiga identificar facilmente, não fique perdido, taranã, como a gente tinha falado, né? Ou ainda não saber o que fazer com a informação, porque às vezes ele vai lá e acessa o URL e fala, beleza. E aí? Ele tem que acessar o URL, ele tem que entender o padrão de URL, porque você não tem que ficar falando para ele que é uma foto da tela. Você só pode falar para ele assim, ó, olha aqui, e cola o link. A gente vai fazer isso juntos aqui, vocês vão ver. Então você vai usar uma linguagem natural para cuspir o link para ele, e ele, como uma pessoa, vai clicar no link, vai entender e acabou-se. Mas como? Ele tem que ter padrões, ele vai acessar o URL. Nessa URL ele vai identificar o padrão de onde está aquela imagem, vai salvar aquela imagem num lugar correto, com o nome correto, e vai ler, utilizando a visão dele, para compreender aquela imagem e vai retornar para você, o usuário, falando sobre a imagem. Porque a skill não é só o que ele vai fazer, o que ele vai fazer com aquilo. O que você espera? Qual que é o objetivo dele com aquilo? Então ele vai entender o screenshot, baixar o screenshot, ler e retornar para o usuário a intenção, né? Essa é uma skill super útil. E você vê, eu escolhi fazer ela porque dá para a gente considerar que ela é uma skill básica ainda, né? Mas ela não é uma skill só de texto simples. Ela tem instruções. Às vezes pode ser que no nosso aqui, no que eu estou fazendo com vocês, ele vai criar algum script, Python. Pode ser que no de vocês ele não crie, mas não tem problema. Pode ser que ele coloque comandos de terminal, que ele vai baixar o arquivo. Isso não tem problema. A skill de vocês, a minha, e não precisa ser igual. O importante é o objetivo final. Tá? Então, é uma skill realmente muito útil. A partir do conhecimento dessa skill, tenho certeza que você vai conseguir criar todas as suas skills e parar de ter que copiar prompts e tudo mais. Então vamos lá. Então, pois estou te dando uma foto da tela que é para te mostrar algo. Então isso tem que ficar claro para você. Mas não crie nada. Vamos conversar a respeito. Então veja só. De novo, a gente está falando aqui para o Claude. É isso que eu quero, mas calma. Vamos conversar. Porque senão, ele poderia já começar a vomitar um monte de coisa, já criar skill, não ter regra e o negócio de repente não funcionar como é que você quer. Então, a gente vai colocar para ele para a gente conversar a respeito, né? E não é só falar ou conversar, é não crie. Para você, a todo momento, você tem que tentar conter a ansiedade. Quando você está fazendo um desenvolvimento autônomo, hoje eu até compartilhei lá no Insta um videozinho rápido de um projeto autônomo que estava rodando aqui de madrugada, você faz o inverso. Você estimula ele a fazer as coisas por conta própria. Mas daí tem que ter um planejamento todo amarrado. Salvo quando você não quer deixar ele trabalhando horas ou dias ou semanas, você tem que conter a ansiedade dele. Então, vamos mudar aqui o comandinho. Aí ele vai entender o contexto, porque ele já entende, a gente falou que vai criar uma skill, né? Ele já entende o que está acontecendo. E quando ele está fazendo o entendimento dele, vamos voltar aqui para as nossas etapas, tá? Vamos aqui para Step 5 para eu poder explicar para vocês essa questão aqui do programa, tá? Eu uso aqui no Mac e no Windows, na verdade, eu uso
esse daqui, o Zenlight, ele é muito bom mesmo, só que é pago. Eu acho que não tem versão grátis dele, tá? E o Lightshot, que eu conheço, é o melhor e mais prático. Existem outros, tá? Inclusive eu tô para desenvolver um, porque, olha, com essa forma de trabalhar com agentes de IA, você acaba, depois de um tempo, você acaba se sentindo assim, na questão de desenvolvimento, você acaba se sentindo super poderoso, você pode criar tudo. Eu já cheguei a ter, eu acho que mais de 100 servidores que tinha sites, sabe? Era uma coisa louca. E hoje em dia, quando eu vou criar servidores todos novos daí, né? Porque os antigos eu tenho que mudar muita coisa para migrar. Eu estou fazendo aos poucos. Mas quando eu vou montar um servidor de hospedagem hoje em dia para um site novo, eu crio todo ele com um agente. Eu tenho um agente que eu treinei ele, deixei ele especializado nessa parte de hospedagem. E daí eu vou desenvolvendo as ferramentas e tal. Muitas das coisas que eu pagava, essa daqui eu ainda estou pagando, né? Muitas das ferramentas que eu pagava, eu desenvolvi. Mas claro, daí você tem que avaliar, né? O tempo que você vai gastar, o custo-benefício, né? Por isso que essa daqui, devido a essa que eu uso, ela ser muito boa, eu ainda não fiz, mas em breve eu provavelmente vou fazer uma para mim. Ou às vezes você pode usar uma open source e modificar ela, né? Ou os agentes de AI, ele te dá essa Cloud Code, dá essa possibilidade. Mas enfim, se você já tiver uma ferramenta de screenshot, não trava. Não pensa, putz, eu não tenho, vou ter que instalar uma dessas duas. Não. Eu estou mostrando essas duas. Porque são as duas que eu conheço e que eu sei dizer o que ela vai acontecer. Mas se você tem uma terceira, uma quarta, uma outra, geralmente ela vai te dar a possibilidade de você fazer uma seleção na tela, como eu estou fazendo aqui. Vai ter um atalho que você vai selecionar algo na tela. Aí ele vai gerar para você possivelmente um link. No caso está aqui, ó, ele gera esse share. Copia o link, eu salvo e tal, né? No caso eu estou mostrando aqui link porque a gente vai colocar para o nosso agente, né? E é isso. Então pode ser qualquer um, tá? Vai funcionar com qualquer um. A gente vai mostrar para o agente. Eu vou mostrar para o agente os dois padrões. Ele vai criar essa skill aqui que funcione com Lightshot e que funciona com Zenlight. Então se você tiver até assim, é que na empresa eu uso 5 ferramentas de screenshot, então vomita para ele os 5 tipos. Ele que se vire para entender os padrões, porque esse que é o legal de você desenvolver dessa forma. A gente tecnicamente não vai explicar para ele como é que funciona. A gente vai fazer uma conversa e vai mostrar para ele, vai falar, identifique os padrões, retorne as descobertas e agora crie, sabe? É assim que a gente vai fazer aqui. Então, já que eu peguei um do Zenlight, deixa eu copiar um aqui, né? Pegar essa parte aqui e tal. Deixa eu já copiar aqui esse link. E daí, até estava esquecendo, eu coloquei aqui uma lâmpada para justamente eu não esquecer, né? Fiquei pensando, se de repente alguém estiver vendo esse vídeo e nunca usou nenhuma ferramenta e por alguma razão não quer usar uma dessas duas aqui. Não, eu não quero usar essas duas, Paulo. Eu quero usar outra. Aí o que você faz? Você conversa com o teu agente de IA, olha o que eu coloquei aqui embaixo. Conversa com ele. Ó, coloquei aqui, né? Me explique como funcionam as ferramentas para tirar foto da tela no computador. Similar, eu coloquei os dois exemplos aqui, né? Lightshot e Zenlight, que dá para tirar foto da tela e gerar um link com essa imagem para compartilhar facilmente uma URL. De preferência, as mais fáceis e intuitivas que funcionam. Eu coloquei aqui Windows, Mac e Linux, mas coloque só o teu sistema operacional. Não põe os 3, porque isso vai limitar. De repente ele vai falar assim, só existe uma ferramenta X que funciona nos 3. Coloque só o teu, né? E gratuitas, né? E me dê a sua opinião sobre elas. Então, se você quiser aprofundar uma conversa, não tenho nenhuma ferramenta de screenshot e eu quero conversar com a gente para ele me falar quais são os benefícios e tal, de algumas. E dependendo da ferramenta que for, ele mesmo consegue instalar para você. Converse com ele dessa forma. Eu não vou colocar aqui porque daí tornaria o vídeo um pouco mais longo do que devia. Eu só coloquei essa lâmpadazinha aqui para não esquecer dessa dica, quem quiser aprofundar. Então, você tem o teu screenshot, né, o teu programa de screenshot, ou instala um desses dois aqui, enfim. Se você não tem nenhum, recomendo o Lightshot, que é super fácil. Vamos seguir para a nossa etapa 6, que é a última. Então, você vê, a gente já estamos nos nossos finalmente. Então, olha só. Nossa próxima mensagem para ele vai ser isso aqui, ó. Eu tenho duas fotos da tela aqui, eu vou pegar mais um, tá? Deixa eu colar lá, que daí lá eu explico.
Ó, ele já tá perguntando para mim aqui qual serviço que eu quero. Calma, eu falei para ele. Ter calma, né? Então ele já tá até me dizendo ali. Tá falando de uma outra skill que eu tenho aqui também. Eu vou dar um ESC nessa parte. Não quero responder para ele por aqui. Porque eu não quero que ele fique com um comportamento travado. Ainda estou conversando. Então quando ele... Você tá conversando com ele, ele vem e já joga uma pergunta assim para ti. Você pode dar um ESC aqui. Ou vir na opção 6 aqui, ó. Que é conversar sobre isso, né? Chat about this. Então, eu vou colocar essa opção 6. Porque eu não quero... Se eu der uma opção para ele, por exemplo, light shot, ele já vai começar a fazer o light shot. Não, calma. Calma. Quero conversar com ele. Então, eu vou colar aqui aquela mensagem que eu copiei. E daí, olha o que ela diz aqui. Ó. Acesse abaixo alguns screenshots de foto da tela. São URLs de programas que eu uso. Por favor, identifique os padrões, isso é importante. Para entender como achar a imagem corretamente, baixar a imagem, salvar no computador. E em seguida, você deve ler a imagem, utilizando a sua visão, para que você entenda o que é. Aí, olha só, coloquei aqui proibido deduções e proibido preguiça, porque é uma parada tão óbvia, um negócio de screenshot, que às vezes a IA vai lá e faz uma skill para você com uma coisa que, vamos dizer assim, ele pega a imagem, salva, com o nome 1. E daí você manda outro screenshot e ele salva aquela imagem também com o nome 1, substitui. É uma coisa meio estúpida, né? Mas, de repente, ele simplesmente fez. Então, o ideal de, quando você vai fazer alguma coisa assim que exige um pouquinho mais, eu gosto de fazer isso. Coloca proibido deduções e proibido preguiça. Porque daí... Porque é como se tivesse um cara aqui do teu lado, né? Inclusive, eu coloco por favor, porque é realmente como se tivesse uma pessoa do meu lado. Você evita que ele vá trabalhando no piloto automático. Então, depois disso daqui, ó, tá vendo que tem 2 links que eu coloquei já aqui. Eu vou colocar um terceiro, tá? Vou colocar aqui e vou colocar... Deixa eu pegar aqui no meu Windows. Acho que o Windows tá aqui, ó. Essa máquina Windows aqui eu uso os 2. Então, vou pegar um print daqui, dessa parte aqui. Pra gente poder ter os 2, né? Porque de repente tem alguém que fala, eu quero já colocar os 2, como é que eu mando ele fazer os 2? Tem que pedir 2 vezes? Não, pede uma vez só. Então no Lightshot, né, que olha como é barbado o Lightshot, aí você bota aqui as setas, os negócios, tudo. O Lightshot, assim, ele é incrível, né? Aí o primeiro botãozinho do Lightshot aqui você envia e gera link, né? Aqui o segundo da direita para a esquerda é copiar e esse terceiro aqui seria para salvar o último, né? Então vamos copiar o link. Aí ele vai gerar o link aqui, ó. Pronto, gerou, né? Então, se a gente entrar aqui no link, ó, ele já vai abrir aqui, ó, o screenshot. Então, é isso. Vamos minimizar esse Windows aqui. Então, eu vou colocar mais esse, né? E vou colocar aqui uma observaçãozinha. Coloca uns risquinhos aqui no fim. Veja que são 2. 2 tipos. E dou um Enter. Então, agora, ele vai entrar nesses links, vai entender como que a imagem está lá. No caso, eu tenho aqui uma skill de navegador que eu construí. Se ele começar a usar esse skill, eu vou cancelar e vou mudar a instrução ali para ele não usar, para não ser muito do que aconteceria com vocês, porque a skill que eu tenho de navegador é um monstro, aí ele consegue abrir o Chrome e tal, porque é a skill de navegador que normalmente tem, né? Já tem uma nativa no Cloud Code. Na época que eu fiz não tinha, né? Ela é muito ruim porque os sites detectam ela, né? Se você, por exemplo, for, se não me engano, no New York Times acontece isso. Tem vários sites que você vai acessar. Ela não tá usando a minha skill, que bom. Tem vários sites que você vai acessar com essas skills prontas de navegador e que daí ele detecta e daí ele desativa, né? Você vai tentar mexer com aquela skill e ela fala, esse site não permite usar. Então, eu desenvolvi ano passado, e daí, como eu falei, nem existia isso, né? Eu tenho uma skill monstrona de navegador
E ela é monstrona porque tem muita coisa que eu faço aqui a partir de projetos de clientes que eu preciso dela, de análises, de foto da tela de pedaço do site, enfim. Por isso que ela é uma coisa muito grande. Se ele usasse essa minha skill para fazer isso aqui que a gente está pedindo, ele estaria roubando. Porque daí ele visualmente ia conseguir entender tudo, ver o código-fonte ali com uma facilidade maior do que se ele se virasse aqui via comando, né? Então, que bom que ele não pegou para usar. Porque até anteriormente lá ele tinha dito que ia usar. Nossa, aquela minha skill lá tá tão crazy. Ela deve ter, somando todos os arquivos, 30, 40 mil linhas. É um bagulho doido. Eu já perdi o controle sobre ela. Assim, eu já nem sei mais o que tá lá dentro. O importante é que ela funcione. Então, olha que legal. Vamos subir aqui para eu poder falar com vocês de cada coisa. Ó, investiguei de verdade. Baixei, salvei, vi as 3 com a minha própria visão, né? E aqui está o resultado completo. Então, 2 tipos de URL que ele descobriu, né? Daí, ó, ele identificou, eu não falei para ele qual que era cada um, né? Ele identificou que o servidor dos caras é esse aqui, apesar de eu usar um domínio personalizado, né? Esse que é a razão que eu assinei esse aqui na época, porque tem alguns serviços que a gente presta que tem uma contagem de caractere. Aí eu precisava que fosse o menor possível. E o Bitly, por exemplo, é bem pequeno, né? Mas o Bitly, na época, andou mudando algumas coisas que eu não gostei. E daí esse daqui eu comprei esse domínio minúsculo para poder ficar pequeno. Mas enfim, ó, ele identificou todas as coisas, ele baixou aqui usando o comando, perfeito, sem bloqueio. Óbvio, né, que é sem bloqueio, né? Aí ele identificou aqui o Lightshot, né? Que foi o terceiro link. Aí ele identificou aqui qual que é o padrão. Você vê, tecnicamente, gente, se a gente não tivesse agente de IA, se a gente fosse criar, por exemplo, um script em Python ou qualquer outra coisa, a gente ia ter que entender como é que funcionam essas páginas, para onde é que a gente vai achar os dados. Na conversa com a gente, você não precisa. Ó, insights-chave, né? Os 2 serviços, apesar de diferentes, resolvem para o mesmo mecanismo, né? Extrair do HTML a imagem, tá? Aí ele salvou, né? Dentro dessa pasta, que é a minha pasta do projeto aqui, né? Salvou as imagens válidas. Daí ele viu cada uma das imagens, né? Step 3, não sei o que. É legal isso aqui, porque você vê, a gente não pediu isso para ele, né? Para ele explicar direitinho, mas ele entendeu a situação, né? Ele pegou, abriu as imagens, ele disse pra gente o que tem na imagem. Isso é muito importante, né? E daí, a gente vai falar para ele aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ele compreendeu aqui, compreendeu. Deixa eu só ver se ele, por alguma razão... Ah, tá. Ele só fez o que a gente explicou. Se você estiver com um caso de ansiedade, ele pode ter, a partir desse comando, criado a skill, que não era a intenção. Não é para criar skill. A gente está explicando para ele entender as coisas, né? E daí agora, a gente vai dar o comando para ele, ó. Veja só. O que a gente diz aqui, ó. Agora que você conseguiu, ele conseguiu fazer aquilo. Porque a gente estava só explicando para ele, né? Então agora que ele conseguiu, a gente vai retornar essas descobertas. Vamos copiar isso aqui. Vamos colar aqui para ele. Beleza, ó. Então, agora que você identificou, apesar dele ter falado já os métodos, né? A gente vai pedir para ele. Isso aqui é uma situação que eu chamo de autodescoberta. Eu, inclusive, tenho uma skill de um processo de autodescoberta quando é uma coisa mais densa, uma coisa que gera muitos turnos e muitos dias. Mas, em geral, em 95% dos casos, a autoaprendizagem é assim, é na conversa. Você explica alguma coisa. No vídeo anterior até que eu publiquei, né? Eu falei um pouco sobre isso. Explica alguma coisa e fala para ele retornar as descobertas, tá? Ele listando, né, o que ele precisou fazer para acessar o URL, identificar a imagem e tudo mais. Porque daí ele não vai de memória. Ele não vai do que... o que será que eu fiz mesmo? Será que teve alguma etapa que eu precisei fazer na ferramenta de screenshot A que eu não fiz na B? Não precisa ele ter que lembrar disso, porque a gente está pedindo para ele retornar aqui, porque daí fica fresco. Tem que lembrar que a janela de contexto, gente, ele é como se fosse um rolo. Imagina que é um rolo, tá? E aquele rolo ele vai sendo escrito.
E você vai girando aquele rolo. Conforme você vai colocando mensagem, você vai girando aquele rolo. Então o que você falou lá 2 dias atrás, 2 horas atrás, ele está lá embaixo no rolo. Quando você quer fazer alguma coisa para agora, como a gente vai, depois desse comando aqui, a gente vai falar para ele que a gente quer criar skill. É bacana você pedir para ele retornar essas informações para ficar tudo fresco, porque daí ele vai pegar todas as informações. Tudo que ele fez e que ficou via comando por trás ali e tal, que de repente a gente não viu, ele vai retornar, vai ficar fresco. Tá? Então mandamos, tu vê, essa identificação, né? O que ele fez para encontrar a imagem, ler a imagem, salvar essa imagem e tal. Tudo que ele fez, né? Inclusive, nisso aqui, vai servir para aquele exemplo besta que eu dei ali de, imagina se ele vai lá e salva a imagem como o nome da imagem. Depois, a próxima screenshot salva, em vez de salvar como 2, que seria o certo, ele salva de novo como 1 e substitui. Esse tipo de coisa, a gente falar para ele retornar, faz ele refletir até essa situação. Como é que eu salvei? Ele vai refletir, ele vai analisar como que eu salvei o arquivo. E daí, mesmo a gente não tendo solicitado, como é que eu dei o nome desse arquivo? Onde é que esse arquivo tá, né? Então, veja só. Ele colocou aqui etapas, né? Eu gosto muito de utilizar etapas. Acho que tudo tem que ser atômico, tudo tem que ser pedaço, modular. Fica mais fácil, né? Então ele colocou aqui, né? Por que não dá só para abrir o URL? Daí ele explicou, né? Acessar o URL e tal. Eu não vou falar de cada um desses itens, cada um de vocês tem na tela de vocês, né? Mas só para a gente ver os itens que ele falou aqui. E identificou, né? Aí depois ele baixou a imagem, ele salvou e validou a imagem. Olha, ele salvou com um nomezinho bem doido aqui, ó. A gente não instruiu nada sobre isso, né? Então ele salvou com um nomezinho ali. Mas o nome é aleatório, né? E depois ele leu a imagem utilizando a ferramenta dele, né? Normal. E resumo da lógica. Ele colocou aqui, né? Reconhecer o link. Tarará, tarará, tarará. Beleza. Aí, essas outras coisas aqui se desconsidera o CAPTCHA, não sei o que, são coisas que eu tenho personalizado aqui. Talvez de vocês não vai falar, mas não é problema, porque o URL de screenshot não tem bloqueio, gente. Então, feito isso, a gente agora vai usar o aprendizado dele. Eu vou colar aqui. Como eu falei, se vocês quiserem ver esses pontinhos amarelos, pausa o vídeo que daí esses pontos amarelos eu coloquei aqui já intencional para chamar a atenção de vocês o que é aquele bloco ali, qual que é o ponto central daquele bloco, né? Então aqui, ó. Então, com o que você aprendeu, ó, mesma situação, estamos conversando com ele, estivesse do nosso lado. Me dê sua opinião, importante isso. Não é só você conversar com a IA, autorize ela a dar a opinião dela. Sabe aquela coisa que tinha na IA antiga? Vamos pegar a IA de 2023, que era horrível. Aí, se a gente tivesse com a IA de 2023 ainda, não teria essa mudança grande. Eu tenho uma vontade muito grande que todo mundo consiga usar a IA para o seu dia a dia, todo mundo. Se fosse a IA de 2023, eu não teria essa intenção, porque a IA de 2023 ela puxava saco, ela falava coisa errada, delirava, ela não tinha acesso à internet como essa que a gente tem hoje, ela não, nossa, não tem nem comparação. A IA de 2024 ficou muito boa, do meio de 2024 ali o negócio começou a ficar bom pra caramba, e a de 2025, nossa, de 2025 assim é uma mudança muito grande, né? Em 26 que a gente tá agora, aí nem se fala, né? Provavelmente em 27 e tal, os negócios vão estar melhor ainda. Então, é importante você falar para ela poder dar opinião, você autorizar ela a dar opinião. Se não, tudo que você fala, ela dá amém. Ela fala, que ótimo. Vamos seguir o caminho que você pediu. Não. Autorize ela a dar opinião. Inclusive, se você acha que ela está sendo muito babona, né? Coloque uma instrução melhor de, por exemplo, assim, dê a sua opinião e se algo que eu estiver falando não estiver correto, critique e justifique as suas escolhas, sabe? É importante. Vocês têm que, para poder ter um bom desempenho com agentes de IA, tem que conversar e autorizar esse agente de IA a dar opinião, porque no treinamento da IA, ela é cumprir o objetivo e ser amigável com o usuário. É só isso, basicamente. Então, como isso é muito forte no treinamento dela, ela cai nisso, né? Eu, por exemplo, na web, o ChatGPT, ele é babão, né? Muito babão. Nossa, muito babão. Já no Codex ele não é tão babão assim, porque o prompt system dele já é diferente, né? Mais pra frente eu até vou fazer um vídeo sobre
o Prompt System, se vocês quiserem personalizar o Prompt System de verdade, sabe? Quando você trabalha com API, você consegue trabalhar fazendo tua aplicação própria, você consegue, desde o primeiro pedaço do Prompt System, fazer o que você quer. Quando você usa Cloud Code, Codex ou qualquer outro, ele tem uma base de Prompt System, padrão deles, e depois você vai grudando pedaços, né? Mas enfim, fica para um outro vídeo sobre isso. Então você está pedindo para ele dar opinião, para a gente transformar o aprendizado dele em uma skill. Por isso que eu falei no início do vídeo. A ideia aqui não é, o vídeo está ensinando eu fazer uma skill de screenshot. Não está ensinando você a fazer uma skill de screenshot. Está ensinando você a ser um construtor de qualquer skill. Então você vai ter capacidade de criar centenas, milhares de skills dentro da tua dor. Porque, com toda certeza, cada um aí deve estar pensando assim, putz, tem uma coisa que eu faço que é repetitivo. Tem uma coisa que eu faço que eu tenho que ficar instruindo demais. Tem uma coisa que eu faço que, caramba, eu sempre tenho que dar muita explicação. Qualquer coisa repetitiva, fez 2 vezes ou mais na semana, é repetitivo. Faz uma skill. Eu, na minha forma de trabalhar, já tem mais de 20 anos que eu trabalho assim, porque eu tenho o Ler no braço. E eu tive que desenvolver um método, por isso que isso em mim é tão forte. Eu tive que desenvolver um método, na época que eu trabalhava com edição de foto, que eu era muito novo, o dedo no mouse, a tensão de você ficar apertando muito e forçando, foi piorando, foi dando dor e arrebentou meu braço. Então, eu tenho Ler no braço e na época eu não... Hoje em dia, minha mão é parada. Mas na época, eu pegava o garfo e minha mão fazia assim, ó. Então, eu tive que construir um método que eu pudesse trabalhar. Então, tudo que eu faço, desde 20 anos atrás, tudo que eu faço é pensando em, se eu dou 5 cliques, como é que eu poderia dar 3? Se eu aperto 10 vezes o Enter, como é que eu poderia apertar 2? Então, para mim, eu automatizo coisas desde sempre, sabe? Então, essa parte de skill é você automatizar o processo. Você pode ter uma skill que dependa de outra skill e assim por diante. A skill, que são habilidades, né? Ela serve muito para qualquer coisa repetitiva. E veja só, se a gente for dar um screenshot para o nosso modelo de IA, não é uma coisa repetitiva, você tem que ficar explicando para ele o que ele faz com a sua URL, seria um saco, né? Imagina num projeto, tu vai dar 10 screenshots para ele toda vez que tem que ficar explicando. Então, no Cloud Code tem o command também, né? Além da skill. Funciona de forma parecida. A skill serve para qualquer coisa repetitiva. Tá? A ideia é vocês se tornarem construtores de skill. Utilizar a IA para se potencializar. Então vamos lá. Não só fazer screenshot, né? Então, fazer leitura do screenshot para que você envie e não sempre ter que ficar explicando, né? Então, estou reforçando a situação aqui para que você tenha que baixar, ler, etc, etc. Aí, quero sua opinião de como poderia funcionar isso. Mas antes de opinar, invoque a skill de criar skill. Então, tu vê lá no início, nós fornecemos o endereço lá da skill creator, skill builder, não lembro qual que é o nome principal dele lá, o nome nativo dele lá, da Anthropic, porque a gente queria que ele entendesse, né, os padrões, os protocolos de criar uma skill. E ela só vai ser usada, na verdade, agora. Então, quando você pedir para o agente de IA criar para você uma skill, quando você estiver explicando, fazendo essa conversa, como a gente está fazendo, antes dele fazer skill, antes de você falar assim, agora cria skill. Não. Você não pode falar para ele, agora cria skill e invoque a skill. Quando você pedir opinião para ele, olha, eu quero fazer tal coisa, como a gente está fazendo aqui, ó. Você aprendeu isso, isso, isso. Os objetivos é esse, esse, esse. Na sua opinião, como que poderia ser feita essa skill? Mas, antes de me responder, invoque a skill builder, porque daí ele vai pegar todo aquele protocolo, que é importante, é muito importante de como uma skill deve funcionar, porque daí lá tem os protocolos, coisa que eu não vou ensinar aqui, né? Porque aqui a ideia é sempre linguagem natural, mas é como instruir bem o agente, como organizar os dados, como utilizar semântica, blá, 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 tudo isso tem na skill. Então daí quando ele for dar a opinião dele, ele vai dar a opinião dele com contexto suficiente.
Porque quando a gente mandou ele fazer skill, tava lá no passado, né? Lá no início, lá no rolo. Lembra do rolo de contexto? Tá lá no início. Aquele rolo já girou um monte, né? A informação tá aqui, ó. E você já tá girando esse rolo muito. Então, manda ele invocar essa skill para poder opinar. Não para criar a skill. Para opinar, tá? Ó, então, para que você tenha mais contexto sobre como uma skill deve ser criada. E não para você já sair vomitando a skill e criando. Pronto. Então, vamos dar o enter aqui. E daí agora ele vai dar a opinião final dele, vai falar, olha, eu acho que essa skill funcionaria bem se fizesse assim, 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 assim. Por causa disso, 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 disso. Se você estiver fazendo uma coisa muito delicada, lembra do que eu falei, de pedir para ele justificar as escolhas dele. O agente de IA, ele muitas vezes faz perguntas para o usuário e joga no colo do usuário a responsabilidade. Se o agente de IA começar a fazer isso de vocês vocês têm que corrigir ele. Você vai lá e para ele e fala assim, olha, você não pode jogar as perguntas no colo do usuário e jogar a responsabilidade para cima dele. Sempre que você fizer perguntas, você precisa dar a sua opinião nas perguntas e justificar as suas escolhas para ajudar o usuário a escolher o melhor caminho. Porque senão, o usuário, de repente, ele vai lá, faz 3, 4 perguntas. Vamos fazer da skill. Eu acho que ele não vai perguntar nada da skill, tá? Mas digamos que ele pergunte. Aí a gente vai lá e escolhe a pergunta errada. Por quê? Porque não somos programadores experts. Não trabalhamos no Google. A ideia desses vídeos que eu faço, esses compartilhamentos, os meus clientes que eu atendo, nenhum deles é um expert gênio. E eu ensino eles a eles conseguirem se multiplicar sem precisar se transformar num expert gênio. Logo, se eles não são expert em programação, não sabem padrões de programação nem nada, a maioria deles, né? Alguns sabem, mas a maioria não, pode escolher o caminho errado. Então, o agente de IA, como ele tem todo esse conhecimento, ele sabe todos os padrões de desenvolvimento, o que pode e o que não pode. Quando ele jogar uma pergunta para o usuário, ele tem que contextualizar aquilo e falar, olha, são 3, 4 perguntas, recomendo o item 1 ou, sei lá, recomendo o item 1 e o 2 por causa disso, 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 sabe? Então, se acontecer com vocês, como esse é um vídeo aqui justamente para ampliar o conhecimento sobre skill, transformar vocês num monstro desenvolvedor de skill, né? Olha, ele tá falando de outras skills que eu tenho aqui. Vamos ver desde o início. Que vocês tenham essa possibilidade, né, de ir educando ali. Então vamos lá. Boa abordagem, né? Então vou invocar a skill creator para ele poder ter a base, né? Então agora ele tem todo o contexto, tanana, tanana. Antes um aviso, né? Tanana, carregou uma versão de backup, não a nova que instalamos, não tem problema. Isso aqui não tem problema. Pode ser que eu tenha alguma instrução lá, como eu já tinha aquela skill creator, que ele pegou a anterior e tal, mas não dá nada. A minha skill anterior de criar skills era excelente, né? Ele deve ter atualizado algum protocolo só, então nem vou me perder tempo naquilo dali. Se não de vocês, de repente, aconteceu isso e a skill que vocês tinham de skill creator era baseada na oficial, também não há nenhum problema, tá? Então, pelo fluxo, né? Ele entende o tipo de skill que precisa ser criada. Lembra que eu falei que tem skill de instrução, skill de instrução e script, e skill de instrução, script e subagente. Pode até ser que tenha mais alguma, de repente atualizou alguma coisa e eu acabei ainda não vendo, né? Mas basicamente são essas 3 formas, tá? Porque você pode ter uma skill que você fale, essa skill aqui é para ser rodada sempre com o subagente X. Aí você amarra aquela skill ao subagente. Então ele colocou aqui, né, que vai ter um script. Que bom que ele colocou que vai ter script. Fiquei contente com isso. Ele poderia não colocar o script, ele poderia colocar tudo comando instruído. Eu acho mais legal quando ele faz um script, porque daí ele utiliza o melhor dos dois mundos. Criar scripts é você trabalhar com coisas mecânicas. Pensa assim, quando você trabalha com um agente de IA, você está trabalhando com inteligência. Eu preciso fazer uma coisa aqui, ter uma opinião sobre aquilo, decidir o que eu faço e tal, com inteligência. Se você faz um script, você tem um processo mecânico, tem uma validação, né? Então, ou eu vou para o caminho A, B ou C, se acontecer isso ou aquilo, mais nada, não tem uma inteligência. Então eu gosto quando
E quando é necessário, claro. Aqui para skill de screenshot, na minha opinião, é necessário. Mas eu não quis travar ele nisso, né? É importante ter. Daí ele usa um script que daí segue determinados padrões e mais a inteligência dele. Então, ele vai fazer um desenho híbrido, né? Ó, ele mesmo falou isso, ó. Nem tinha lido aqui, ó. O script faz a parte mecânica de pegar e baixar, né? Só que eu consigo... Nossa, olha que caramba, gente, eu nem tinha lido aqui ainda. Entendeu? Eu tô falando aqui, eu não tinha lido ainda, mas ele falou exatamente, né? É exatamente o que eu acabei de dizer. Que ele juntou os dois mundos, né? Ele junta a parte mecânica do script, que é excelente. Se você quer fazer uma coisa mecânica, pensa assim, eu quero fazer algo, e esse algo, se eu fizer 1.000, 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes, eu quero o mesmo resultado, o mesmo padrão. Você precisa de um processo mecânico. Porque se você pedir para IA, sem um script, sem nada, fazer alguma coisa 1.000 vezes, cada vez ela faz de um jeito diferente, igual o ser humano. Agora, se você criar um script, você faz uma forma, você padroniza coisas. Então, se você fizer 1, 1.000 ou 1 milhão de vezes, ele vai sair com o mesmo resultado padronizado. Então, basicamente, é essa a diferença e nisso que você pensa, né? Vou ter o script ou não. Então, o coração do problema, né, é o gatilho. Lembra que eu falei para vocês lá no início? Que ele ia pensar em quais gatilhos, não precisamos nós. Na skill tem, né, os gatilhos e tal. Não precisa, ele mesmo vai saber. Ó, sua dor real não é técnica, é uma de gatilho. Então, eu não quero ter que explicar toda vez. Nananana. Então, ele vai colocar o gatilho. Aí, ele colocou aqui domínios, né? Para facilmente, quando compartilhar uma URL, a partir do domínio ele, opa, isso aqui é um screenshot, né? Aí frase de captura, blá, 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 blá. O mecanismo, né? O que comprovei. E daí o teste que ele fez. Lembra que a gente falou para ele testar? Porque daí nada que está sendo feito aqui é na base da dedução. Ele não está fazendo de memória. A IA de hoje em dia ela é muito boa porque ela é muito inteligente e porque ela consulta a internet. Porque se vocês pegarem, podem fazer um teste via API, por exemplo. Vocês pegam qualquer IA via API e você não dá nenhuma tool para ela acessar a internet, nossa, ela cai muito. Ela cai muito o desempenho dela, porque só por ela não ter uma informação atualizada, ela às vezes já vai cometer erros. Né? Então aqui, quando a gente falou para ele testar, ele foi lá, acessou a internet, comprovou. Então a informação de que ele está determinando assim, ó, a skill vai ser feita desse jeito. Não é da memória do treinamento dele. Não é, por exemplo, o modelo foi treinado, sei lá, em 2025 ou 2024. Não é um problema isso quando ele tem acesso à internet. E no Cloud Code, ele tem acesso à internet e todas as ferramentas do computador, né? Então, beleza. Ele comprovou como que funcionaria. Não é dedução, né? Daí, tarará, tarará. Aí colocou aqui uma calibração, digamos, né? Sem fazer um excesso, né? Imagina ele criar uma skill super, ultra, mega complexa com milhares de validações só porque é um screenshot, não precisa, né? Tem que ter alguns parâmetros ali, mas não estamos construindo uma skill para NASA, né? Blá, blá, explicou aqui outras coisas. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é até bacana de falar. Uma skill, gente, ele fica dentro de uma pasta. Dentro dessa pasta vai ter um arquivo chamado skill.md. São as instruções. E quando tem script e tal, ele vai criar uma pasta auxiliar. Aqui, ótimo, ele criou dentro do padrão, possivelmente que a skill de criar skills ensina, que é uma pasta chamada scripts. E lá dentro ele colocou esse arquivo, resolve screenshot.python. A gente vai abrir esse arquivo para ver o que tem? Não vamos abrir. Não vamos abrir. Quando eu comecei a trabalhar forte com IA, que tem uns... forte no desenvolvimento, né? Que eu uso IA desde quando era aquelas porcariazinhas para gerar imagem, muito antigo. Mas quando eu comecei a trabalhar bem forte com o IA, tem mais ou menos uns 2 anos e pouco, 2 para 3 anos, eu usava o VS Code. E eu usava o VS Code porque eu gostava de ver o script do meu lado. Eu abria o script. Então eu abria ele e eu ficava incomodado às vezes de deixar a IA fazer coisa e eu não conferir. Só que, caramba, eu não sou um excelente programador. Eu tenho meus cursos e tal de programação que eu fiz no tempo que os dinossauros ainda estavam no planeta, porque eu tinha uma agência na época e eu precisava entender bem do assunto para poder coordenar o meu time, a empresa, saber o que falar para o meu desenvolvedor e tal. Mas eu não sou um programador, não vou sair criando scripts
E eu ficava agoniado de ficar olhando ali, deixando tudo na responsabilidade da IA. Depois que eu comecei a usar muito forte mesmo, eu tive uma certa resistência e eu abandonei o VS Code. E hoje em dia, eu não olho, isso é desde o ano passado que eu não olho mais o código. Eu não olho mais o código. Eu tenho projetos que eu tenho 20, 30 mil arquivos e eu não abro eles. Sabe o que o pessoal do Anthropic fala, né? Que, tal ferramenta o Claude lançou e ele mesmo desenvolveu. Gente, tá nesse mesmo nível. E os caras lá, que são, né, power, não estão mais abrindo script. Não estão mais codando. Gente, quem somos nós para ficar codando? Então, assim, ó, claro, tem gente que gosta de fazer, né? Mas, assim, destrava, sabe? Eu preciso abrir o script para poder saber alguma coisa. Não, não precisa. Você não tem que ser programador, você não tem que entender o que é um laço, não tem que entender o que é um if, não precisa. É claro que se você entender, é melhor, porque a tua comunicação com a gente de IA fica mais fluida. Você sabe mais o que falar para ele. Então, eu acho que programadores têm uma excelente vantagem de trabalhar nesse mundo de agentes de IA, que a gente começa a criar coordenadores e orquestra e tal. Mas você não precisa. Então, não vamos abrir o arquivo. Não importa, só quero que o arquivo funcione. Daí que ele está falando de 2 skills minhas, que não tem sentido nenhum. Não precisa, é irrelevante agora, então decisão que falta, né? Minha recomendação. Olhar e agir, tarana. Resumo da minha opinião. Então, uma skill híbrida, né, global. A gente lá já tinha falado para ele que a gente queria uma global, né? Um script que tal, etc. Não criei nada ainda. Para fecharmos o desenho, me confirma os 2 pontos. Ponto A. O comportamento pós-visão, minha recomendação acima serve? B. Quais os serviços? Tanana. Cadê essa recomendação? Eu não entendi bem a recomendação dele. Deixa eu ver aqui. Tá, a recomendação está aqui em cima, né? Resumo da minha opinião. Então, global, com script não sei o que, cujo valor, tarará, em um protocolo. Ele está colocando um protocolo aqui. Temos o material. No caso, gente, esse protocolo fallback aqui provavelmente o de vocês não tem. É porque eu tenho essa minha skill de navegador, eu tenho uma outra skill de video frame e tal. Vocês não têm isso, então eu vou colocar aqui, não quero fallback nenhum. Então, vocês possivelmente não precisam falar que vocês não querem fallback, é que eu não quero que ele crie uma coisa aqui que demore mais do que devia, né? Então, os serviços que vou usar são os que forneci a você. Exemplos. Porque assim, ele pode aqui se empolgar e falar: existem 30 plataformas de screenshot, vou fazer uma skill para as 30. Não precisa. Se algum dia você for usar outra plataforma de screenshot, daí você conversa com ele e fala para ele melhorar a skill. Vamos fazer só para que vocês usam, tem que ser mais prático. Tá? A IA, a gente tem que sempre pensar na questão assim, o gasto do token, né, o dinheiro que você está gastando, para gerar aquilo e o tempo. Então, vamos fazer um negócio aqui que vai levar muito tempo. Aqui no cálculo meu, né, tá dando quase $9. No caso é uma assinatura, né? Então não tá gastando nada isso aqui que a gente tá pedindo. Então não quero fallback nenhum. Os serviços são os que eu forneci a você, exemplos. Quais são os serviços e a situação. Tá. E eu não entendi o que ele está falando aqui sobre o comportamento da pós-visão. Vou perguntar. O que você quis dizer com o comportamento da pós-visão? Ele deve ter dito naquele monte de texto que ele passou, gente. Eu leio, ainda mais que eu estou fazendo um vídeo para vocês, né? Eu li dinamicamente ali e não encontrei essa informação. De repente alguém percebeu ali o que ele quis dizer. Eu não vou ler tudo aquilo, porque senão o vídeo vai ficar super maçante. Então eu vou perguntar para ele aqui. Eu acho que ele está querendo dizer o tipo do arquivo que vai salvar, talvez. Vamos ver. Opção A. Uma boa oportunidade. Lembra que eu falei sobre se o agente de IA começar a jogar perguntas no colo de vocês e vocês podem escolher alguma coisa errada e ele faz isso com muita frequência? Ele está fazendo isso aqui. Então, eu vou dar um /rewind, você volta para a mensagem anterior ou alguma outra, enfim, né? Vou dar um /rewind, vou voltar para a minha mensagem anterior
tá? Aí ele vai te dar aqui para você escolher se você quer restaurar a conversão, restaurar arquivos, enfim. Só quero restaurar a conversação, né? E vou colocar aqui esse puxãozinho de orelha, porque ele tá fazendo isso. Você não pode jogar as perguntas no colo do usuário e esperar que ele decida com pouco ou nenhum contexto, com pouca ou nenhuma opinião, com justificativa sua. É importante esses puxãozinhos de orelha. E daí, assim, ó, o rewind eu recomendo vocês usarem sempre que você tem que fazer uma correção. Porque, assim, lembra do rolo? Ah, ele tomou uma atitude errada. Ele tomou aquela atitude errada porque ele errou por alguma razão ou porque a tua instrução não foi boa o suficiente. Se a tua instrução não foi boa o suficiente ou ela poderia ser melhor, use o rewind, porque daí você melhora a instrução. É melhor do que você ficar corrigindo, porque o rolo sempre vai a conversa inteira. Aí aquela mensagem anterior, que ele já estava tomando aquela atitude, jogando perguntas no colo do usuário, jogando a responsabilidade para cima do usuário, aquilo já ia estar ali na memória dele, né? No rolo de contexto. Então, dê um rewind, melhora a tua instrução. Então, eu vou colocar aqui, sempre que você perguntar algo ao usuário... Eu já tenho isso no meu prompt de system, vocês veem que, mesmo assim, ele erra ainda. Sempre que você perguntar algo ao usuário, você deve recomendar uma das opções com justificativas claras, sem dedução e sem preguiça. Aí agora, quando ele for falar daquelas perguntas lá, você quer o caminho A, o caminho B ou o caminho C? Você não sabe. E assim, algumas coisas, claro que eu posso saber um pouco mais aqui e tá um pouco mais claro para mim, mas eu tô fazendo um vídeo para que sirva para qualquer um, né? Então, se eu acho que as perguntas não estão claras para qualquer um, é importante fazer essa correção para quando vocês receberem perguntas da IA, essas perguntas têm uma recomendação dele, ó, faça isso por causa daquilo outro. Beleza. Então, vamos ver o que ele perguntou aqui, ó. Entendido, né? Sem fallback e tal. O que é o comportamento pós-visão? É o que eu faço depois de ver a imagem. O fluxo técnico, tananã, 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 termina, tananã. A pergunta é, e a partir daí? Poxa, a partir daí acabou, né, amigo? Era isso. Então, olhar e reportar. Vejo a imagem, descrevo o que encontrei, um print, não sei o que, e paro. Sim, é isso aí, né? Vejo a imagem, entendo a intenção e já sigo com a tarefa. Não segue com a tarefa. Não segue com a tarefa. Daí, o que ele vai dizer aqui? O seguir com a tarefa é aquela ansiedade, né? É melhor ele falar, eu vi tal coisa, né? E daí aguarda, né? Baseado nas suas próprias palavras nessa conversa, você disse, se eu estou te dando uma foto da tela, é para te mostrar algo, claro para você, parará, propósito de mostrar algo, não sei o que, descrevo, fico parado. Não. Única ressalva. Se a sua intenção não estiver evidente, eu digo, ok. Exemplo, ótimo. O print do canal do YouTube com setas vermelhas, a intenção não era óbvia? Poderia ser melhor o banner? Veja, então, certo. Já um print, não sei o que. Sim. Você precisa de um comportamento flexível, adaptado ao contexto. Porque no exemplo que ele deu, você vai lá, tira um print screen de uma imagem no YouTube, uma seta falando, esse botão aqui está errado. E você escreveu isso. O botão está errado, segue o print. Aí ele vai ver o print e ele vai arrumar. Agora, você mandou uma imagem para ele e você estava falando assim, olha, eu quero te mostrar alguma coisa aqui. Só falou isso. E puf, botou a imagem. Ele vai fazer o quê? Ele vai ver aquilo e daí ele vai falar o que ele viu e vai perguntar para que caminho você quer seguir. Ele não pode ir seguir sozinho, né? Então, ele precisa ter um comportamento flexível adaptado ao contexto. Normal. Nossa, quando eu já fiz, eu acho que skills de screenshot
Nossa, talvez umas 10 vezes. Eu nunca tinha visto uma pergunta sobre a intenção. Geralmente isso é meio óbvio, né? Mas não tem problema. Foi até bom que apareceu aqui para. Acaba que o vídeo ficou mais longo, né? Do que eu planejei. Mas gera mais conteúdo útil para essa situação de você aí poder fazer a tua skill do jeito que você quer, né? Então, beleza, vamos ver o que ele disse aqui. O scope é claro, entendi o comportamento. Possivelmente na de vocês, eu acho que esse tipo de pergunta ali não é normal. Até se apareceu para você, põe aqui nos comentários que pergunta que ele fez. Põe aqui. Coloca aí, ele me perguntou onde salvar isso. Beleza, tudo bem. Mas se ele fez uma pergunta daquela dali, e depois que eu ver a imagem, e aí, eu paro, eu durmo? Põe aqui nos comentários se teve ou não. Então, beleza, tá aqui o script. Ele tá só fazendo um resumex aqui do que ele vai fazer, né? Sequência de construção, tarará, tarará, babá. Uma limpeza que eu recomendo fazer. Sim, essa limpeza aqui provavelmente não vai aparecer no de vocês. Ele só tá falando aquela skill backup que ele tinha feito. Ele quer deletar aquela backup. Pode prosseguir. Prossiga. E daí, no caso, né? Essa situação travada, assim, de tu vê, ele tá perguntando pra gente, eu posso prosseguir ou não? Isso possivelmente aconteceu porque a gente, em todas as vezes que ele normalmente tomaria uma atitude de já fazer, a gente falou, mas não faça nada, vamos conversar. Ah, não sei o que, vamos conversar. Então ele entendeu, dentro desse rolo de contexto, ele entendeu a intenção do usuário, que é vamos conversar e combinar quando fazer algo. Vamos dizer, o usuário vai lhe autorizar a fazer alguma coisa. Quando você tem algum agente de IA que ele está muito ansioso, dá para colocar isso no prompt de system dele também, para ele pedir autorização, mas tem que tomar cuidado. Eu tenho um projeto que daí são coisas muito destrutivas, daí tem isso. E daí eu percebo que às vezes fica cansativo, mas enfim, é muito destrutivo, porque tudo que ele vai fazer, ele pede autorização. E ele ainda é bem crazy, assim, ele me coloca assim, aprovado ou permitido, uma coisa assim. Ele me pede autorização e eu ainda tenho que escrever daquele jeito. Se eu escrever ok, se eu escrever prossiga, ele não aceita. Tem duas palavras que ele aceita. É o gatilho dele seguir. Porque é tão destrutivo aquele projeto que não pode acontecer dele errar. E eu tenho que estar atento. Então ele daí, fica chato, mas é o necessário naquele projeto. Então ele tem, acho que uns 2 ou 3 gatilhos, 2 gatilhos, eu acho, com exemplos, né, no prompt system dele. E ele ainda usa uma skill para executar algumas coisas, e na skill também tem essa regra inviolável. Funciona muito bem para IA. Regra inviolável. Se você tem alguma coisa que ele não pode errar, você fala para ele, vamos adicionar uma regra inviolável sobre algo. Daí ele vai colocar aquela regra lá. E geralmente quando você tem regras invioláveis, leis invioláveis, ele vai às vezes falar assim, seguindo a lei X, seguindo a lei 3, seguindo a lei 4, vou fazer tal coisa, sabe? É importante colocar quando é necessário, né? Aqui não temos regra inviolável nenhuma, né? Então, tinha outras orientações até que daria para fazer aqui para deixar a skill, vamos dizer assim, mais amarradinha, mas não vou colocar porque daí foge muito, fica tecnicamente meio chato, né? Eu acho que dentro do que ele falou ali já deu. Deixa eu até ver se no nosso whiteboard. Ó, até a nossa parte final aqui, né? Nossa, a nossa parte final aqui eu acabei me empolgando com vocês, não peguei, né? Olha a parte final aqui, eu tinha colocado até em amarelinho aqui, ó, para ele utilizar o timestamp no nome do arquivo. Deixa eu passar isso aqui para ele como adicional. Acabei me esquecendo, me empolgando. Eu acho que eu até falei no vídeo, né, sobre isso, de colocar o timestamp, mas eu não lembrei. Vamos colocar aqui, dá pra gente colocar no meio aqui, ó. Uma informação extra. Extra. Sempre use timestamp, né? Para quem não sabe, ó, ele pediu ali permissão para criar o arquivo, né? Então, na segunda opção aqui, você dá permissão para ele ir fazendo esse mesmo padrão nessa sessão. Timestamp é o tempo, né? Ele pega, é o quê? Milésimo até, eu acho. Não lembro de cabeça se pega milésimo, centésimo. Mas enfim, ele pega o dia
o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo e tal. E daí ele gera essa numeração, né? Então, veja só, se você mandar para fazer um screenshot e ele colocar underline timestamp, nunca vai ficar com o mesmo nome, mesmo que ele erre, mesmo que ele faça aquele erro do 1 que eu falei. Ele salvou essa imagem aqui que é um pato. Aí ele salvou pato. Aí você viu outro pato, e ele salvou como pato também. Nunca vai substituir, porque sempre o nome do arquivo vai ter um padrão, e ele vai colocar isso no script, underline timestamp. Então vai ter sempre o nome com o timestamp ali. Nunca vai se duplicar. Então eu vou colocar essa informação. E daí outras coisas que vocês podem fazer para enriquecer, vai de cada um. Eu quero que toda vez que rode o screenshot, ele faça uma verificação no script automática, sem falar nada. O script mesmo faz isso. E ele detecta a cada 60 ou 90 dias se tem algum arquivo antigo, ele deleta, por exemplo. Porque daí o script, quando vai salvar, ele já faria essa verificação. Podem sugerir para ele fazer isso. Não vou fazer isso aqui, que o vídeo já está longo, né? Vai ficar mais longo ainda. Então, mas pode fazer. E daí entra naquilo que eu falei de conversar, né? Porque assim, meu computador, poxa, eu não quero que fique muito pesado os arquivos. Eu vou pedir para ele otimizar. Isso tem na minha padrão. Pede para ele quando ele salva, também não vou pedir aqui porque daí vai demorar mais. Mas pode pedir para ele assim, quando você salvar o arquivo, se certifica de sempre salvar o arquivo já otimizado. E daí ele vai passar por otimização. Sabe aquelas ferramentas que tem, geralmente pagas, né? Que você manda uma imagem, dele otimiza e devolve ela sem perder a qualidade? Aí você pode falar isso para ele, inclusive, né? Faça a otimização o máximo possível, mas sem perder a qualidade. Então, quando ele salvar esse screenshot, ele já salva ela compactada, o menor tamanho possível. É muito boa a prática isso também. Mas como falei, não vou colocar aqui, que senão demanda mais, né? Então ele colocou aqui timestamp aplicado, porque daí o timestamp é uma coisa fácil demais para ele fazer, né? Extensão, testei. Eu tenho aqui no meu ambiente, eu tenho 11 ou 12 subagentes que eu uso em todos os projetos, e daí alguns projetos têm uns subagentes específicos, né? Não sei de cabeça ao todos quantos eu tenho. Mas enfim, vamos dizer que são 11 subagentes. Um deles, que é global, um deles é o Guardian, eu chamo ele de Guardian. Eu mando ele testar as coisas nada tudo, sabe? Eu mando ele testar, eu falo para ele assim, ele tem essa instrução no prompt system dele, né? Eu falo para ele, olha, a sua função é pensar que o seu colega que desenvolveu esse script errou, quebrou, estragou tudo. Ele é preguiçoso, ele fez tudo errado. Então, a sua missão é testar tudo, entendendo que existe uma grande chance de esse script estar todo bugado. Você tem que destruir esse script a ponto de testar todo ele, para poder encontrar bugs, falhas, inconsistências e erros ocultos. Isso ele já tem nativamente no prompt system dele. Então, quando eu peço para ele testar alguma coisa, ele já vai monstruosamente, né? A tendência é que talvez alguém do outro lado não tenha um Guardian. Então, eu vou pedir para ele testar ele mesmo. Vou colocar ali sem uso de subagentes por causa disso, né? Porque senão ele vai mandar o Guardian. Mas só para fazer com vocês uma instrução aqui de teste. Porque senão você cria coisas. Lembra que eu falei que o Opus dificilmente erra? Se a gente tiver, por exemplo, assim, saiu um modelo na China que é exatamente o desempenho do 4.6. Nossa, estaria excelente já. E você pode colocar para rodar no teu computador, né? Compra uma máquina melhor e tal e bota para colocar no computador. Porque do 4.6 em diante, o 6, o 7, o 8, né? Ele não erra. Mas ele pode ter errado alguma coisa aqui, dar um bug, às vezes de inconsistência de uma outra coisa, porque nós não instruímos ele detalhadamente, né? Então, às vezes ele não vai fazer um script que não funcione. Mas talvez testando ele veja, putz, nesse momento aqui o timestamp buga. Sei lá. Então, funciona. Mas em determinado cenário, aquilo dá pau. Então, é legal sempre pedir para ele fazer uma bateria rígida e exigente de testes. Pode citar, inclusive, edge cases, porque daí ele vai fazer testes mais amplos, né? Ou simplesmente fala testes amplos que ele já vai entender. Enquanto ele está aqui falando, né? Para vocês não ficar só vendo a minha cara e a tela ali, eu já vou escrever isso, não vou dar enter, né? Ele mesmo já está fazendo alguns testes pelo jeito ali, mas já vou colocar aqui. Agora, por favor, faça diversos
testes. Mas não, eu vou colocar aqui que não use skill de teste, porque eu também tenho uma skill de teste extremo. Porque projetos grandes, os projetos que tem lá 2, 3, 5, 10 mil arquivos e incontáveis linhas, era muito cansativo para eu poder ficar pedindo, mesmo eu tendo o Guardian. Que os testes têm que ser feitos em camadas, em etapas, enfim. Aí eu fiz uma skill monstra, que eu ativo ela, e daí ele segue todo um protocolo rígido, né? Então por isso que eu vou colocar aqui, não use skill de teste. Então no teu caso, se você não tem skill de teste, esqueça de escrever isso. E vou colocar não use subagente. Se você não tem um subagente testador, também não use isso. Então, ó, agora, por favor, faça diversos testes, mas não use skill auxiliar de teste e também não use subagentes de testes como o Guardian. Eu quero que você mesmo faça todos os testes. Eu vou colocar aqui também para ele ignorar alerta de hooks. Hooks, caramba, hooks é incrível. Você pode fazer muita coisa com hooks. No meu Cloud Code, eu tenho um alerta de hooks que não aparece para a gente aqui, só para o agente, né? Fica oculto quando ele vai ler arquivos muito grandes. Então, por exemplo, eu não sei quantas linhas tem esse arquivo aqui. Não vou nem abrir. Mas se ele abrir um arquivo, por exemplo, de 2.000 linhas, ele tem um alerta de hooks mandando ele, falando, olha, você é o coordenador. Evite abrir arquivos grandes se realmente não for necessário. Delega para o subagente investigador. Porque daí ele traz o que você precisa, em vez de você gastar muito teu contexto. Então, eu vou ter que colocar aqui para ele ignorar o hook. Porque senão, se o arquivo for grande, ele vai mandar um subagente. Então, estou falando isso porque se alguém quiser, eu vou literalmente copiar a instrução que o Paulo está colocando. Não copie. Faça dentro do teu contexto. Né? E estou falando isso até para não confundir o que eu estou escrevendo aqui. Então, eu quero que você mesmo faça todos os testes sem uso de subagentes e você deve ignorar alertas de hook. Pronto. Pronto. Então ele terminou, né? Vocês viram que ele terminou aqui, né? Ele encontrou um bug e corrigiu. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é coisa de Opus, né? Eu uso o DeepSeek V4 o Pro. Flash é legal também. E o M3. O M3 eu uso muito da Minimax. Eu tenho um plano lá deles. Paguei anual aquele plano. É muito bom. Dá uns limites muito grandes, né? E eu tenho o Kimi também. São os que eu uso mais assim da China, né? Eu fatalmente às vezes uso alguns outros aleatórios para teste, mas não dá para você pegar e ficar nesse mundo de IA. Sabe aquela coisa que o pessoal coloca que eu detesto? Nossa, eu detesto. Mudou tudo. Agora o mundo é outro. Saiu um modelo, quebrou não sei o que. Caramba! Vocês têm que tomar muito cuidado, sério. Uma dica assim: tomem muito cuidado, que sai muita coisa nova de IA, e se você tentar acompanhar todas as coisas de IA, você não vai conseguir trabalhar. Não vai conseguir evoluir. Porque daí você vai ficar lá, sabe, com a cabeça, putz, qual modelo que eu uso, não sei o quê. Claro que você tem que se atualizar, assim, saiu um modelo novo. Por exemplo, o Fable, né? Eu fiz um postzinho lá falando que eu não tinha testado ainda. Saiu o Fable. Fazia o quê? Uma semana, 10 dias, né? O Fable 5. E eu não tive tempo de testar. Porque, sabe, quando eu vou testar, eu pego um dia para dar uma testada e tem um propósito para aquilo. Igual o Opus 4.8. Se olhar alguns posts antigos, até vocês possivelmente vão ver isso. Que eu estava usando o 7 enquanto saiu o 8. Porque quando lança, eu demoro um pouco para utilizar, eu pesquiso para ver. Sabe aquela coisa assim, ó? Se der problema, deixa que dê problema com os outros. Porque eu tenho muita coisa em produção. Se der problema na minha produção, der problema na produção de um cliente, vai atrapalhar muito. Então tomem cuidado com essa coisa assim de, nossa, lança um modelo novo, já sai correndo. O mundo acabou. Nossa, tudo mudou, o jogo virou. Agora o jogo é outro. Nossa, quando eu vejo essas chamadinhas desse jeito, eu já, caramba, deixa eu... Né? Então, eu uso esses modelos de chineses que eu falei para vocês para alguns propósitos. Deixa eu ver o que ele falou. Ele criou uma bateria de teste. Tá vendo? Criou um arquivo de teste. Não vamos ler esse arquivo de teste também. Não precisa.
Ó, fez um switch de 29 testes. Isso aqui é maravilhoso. Antigamente, né? Eu lembro quando a gente trabalhava com o quê? Com CodeIgniter, ou antes disso, na agência. Então, nem sei se usam CodeIgniter hoje em dia. Mas o fato é que frameworks, né? Você tem frameworks de desenvolvimento. Uma das coisas legais é que tinham frameworks que te ajudavam com esse processo de testes e tal, já incluía teste. Nossa, a IA, isso é um salto bem maior, porque ela vai lá e identifica e já cria uma bateria de teste. Tem projeto aqui, e isso é comum, né? Se você desenvolve já há um tempo projetinhos, você vai ver que tem projetos que tem 1.000, 2.000, 5.000 testes. Nossa! Às vezes os scripts de teste são maiores do que o próprio projeto. Bom, aí ele fez um switch 2. Vamos ver o que mais. Às vezes dá esses bugs aqui. Sabe, eu tenho essa minha status line, ela parece bugada e duplica as coisas. Duplica. Tarará, tarará. Ó, ele encontrou bug. Então, foi bom que a gente pediu, né? Porque às vezes é aquele bugzinho oculto que te atrapalha a vida. Ó, switch C. Então, 14 de 14, o bug real encontrado foi resolvido, né? Legal. E agora uma switch D, vai fazer mais uma camada de testes. Legal. Então vamos só aguardar essa finaleira aqui. Ó, ele ignorou o alerta de hook aqui, né? Possivelmente porque algum arquivo, alguma coisa assim, passava dos limites que eu dou por padrão. Então veja que legal, ele fez 62 testes ao todo, todos passaram. Nesse meio dos testes ele achou um bugzinho, corrigiu, acabou-se. Ah, o de vocês vai dar a mesma quantidade? Não, porque ele desenvolveu de um jeito aqui, o teu aí vai desenvolver do jeito. Numa máquina Windows vai fazer de outro e assim por diante, no Mac, né? Aqui tá dentro de um Debian, mas agora tá funcionando, ó. Então, agora pra gente poder fazer um teste é simples, ele mesmo já recomendou aqui, né? Só fechar e abrir de volta e mandar testar. Então, vamos fechar aqui, exit. Daí a gente pode pegar essa mesma seção aqui, ó, que fica aqui, ó. Já entra na mesma, né? Dá um enter. Beleza, voltamos para ela. Então, vamos fazer o teste aqui. Vamos pegar aqui, vamos fazer um screenshot. Vou fazer um screenshot desse pedaço aqui. Porque não tem como ele mentir daí, né? Porque é um pedaço do nada aqui, ele vai ter que dizer pra gente o que tem ali. Beleza? O meu ele já copia o link direto. Então, opa, só colar aqui. Veja aí. Ó, aí a skill, né? Aqui, ó. Então ficou na pasta global do Cloud Code. Daí ele, dentro da pasta skills, ele criou Screenshot Reader. Ó, então olha só o que ele está fazendo, né? Ele entrou lá na pasta do projeto, daí leu a skill, salvou. Ó, ele cria uma pasta, eu nem instruí ele a fazer isso, né? Por isso que é toda aquela conversa. Então, dentro da pasta do projeto, que eu estou na pasta chamada aulas, ele criou uma pasta chamada imagens. E daí lá ele cadastrou. Tá vendo essa numeração, o timestamp que eu falei? E daí ele testou, ó, tá funcionando o arquivo, né? E daí ele leu. E daí, ó, ele mesmo falou, skill resolveu direitinho, né? Tal. E daí ele falou aqui, ó, que é a cobertura dos casos comprovados, que foi esse pedaço aqui, né? Que a gente pegou. Então, está funcionando. Agora a gente tem aqui uma skill excelente de screenshot, que eu acho que vai ajudar você aí bem. E com esse conhecimento você pode nunca mais precisar ficar dependendo, né, de ficar pegando skill pronta. Você cria as tuas, vai pegar uma skill pronta só se realmente for necessário, né? Então, sou Paulo Teixeira, um abraço e até a próxima.